Minha sogra destruiu minha felicidade. Ela transformou minha vida em uma gaiola dourada, destruiu minha carreira e me tratou como uma serva, enquanto meu marido permanecia em silêncio, sufocado. Eu escolhi a vingança. Troquei a medicação dela e fui embora. Uma hora depois, ouvi meu marido gritar, o pânico na voz dele era evidente. Eu escutei impassível. E então, ri da sua impotência. O jogo apenas começava. Dizem que o casamento é uma parceria, um vínculo baseado em amor, confiança e devoção. Mas, no meu caso, foi uma armadilha. Uma prisão luxuosa, bela por fora, mas sufocante em todos os sentidos. Meu nome é Olivia Carter, e esta é a história de como perdi tudo, apenas para recuperar tudo de uma forma que ninguém jamais imaginou. Conheci Daniel Carter quando tinha 26 anos. Eu era professora em Los Angeles, lutando para construir minha própria vida. Ele parecia tudo o que eu sempre quis, bonito, charmoso, rico. Ele me fazia sentir especial, escolhida. No começo, foi um sonho, encontros extravagantes, promessas sussurradas de um para sempre. Quando ele me pediu em casamento, não hesitei. Mas eu deveria ter hesitado. Eu não sabia, naquela época, no que realmente estava me metendo. A família de Daniel tinha dinheiro antigo, uma fortuna construída ao longo de gerações e um império empresarial implacável. Mas o verdadeiro poder não estava nas mãos dele. Estava nas de sua mãe, Patricia Carter. Desde o momento em que entrei na mansão dos Carter, soube que era uma estranha ali. E Patricia fez questão de deixar isso bem claro. Você não é o que eu esperava. Disse ela, com frieza nos olhos. Ela me disse isso na primeira vez que nos conhecemos, seus olhos afiados me examinando como se eu fosse algo indesejado. Eu amo seu filho, respondi, forçando um sorriso educado. Ela zombou, tomando um gole de vinho. Amor? Riu com desdém. Amor não mantém uma família como a nossa unida. Poder, sim. Ri nervosamente, achando que ela estava brincando. Mas ela não estava. Eu queria ser uma boa esposa, queria me encaixar no mundo deles. Por insistência de Daniel, abandonei meu emprego de professora. Segundo ele, uma esposa Carter não deveria precisar trabalhar. Fui ingênua. Achei que fosse uma questão de cuidado e proteção. Mas, na verdade, era sobre controle. Patricia governava a casa com punho de ferro. Nada acontecia sem sua aprovação. Ela monitorava cada um dos meus movimentos, criticava todas as minhas decisões. Você deveria usar o cabelo de outra forma, algo mais elegante. Esse vestido parece barato, Olivia. Uma mulher Carter deve parecer dinheiro. Seu lugar é apoiar Daniel, não ter ambições próprias. Tentei ganhar sua aprovação, mas nada era o suficiente. E Daniel, ele não fez nada. No começo, achei que ele simplesmente não percebia. Mas depois entendi, ele não se importava. Ele cresceu sob o domínio de Patricia, condicionado a obedecê-la. Se ela me menosprezasse, ele ignorava. Se ela me controlasse, ele deixava. E então, havia o jogo. Daniel era o filho perfeito em público, um empresário de sucesso, o herdeiro ideal. Mas, a portas fechadas, ele tinha um lado sombrio. Ele jogava. Muito. No começo, não dei muita importância. Algumas noites no cassino. No começo, eram apenas alguns jogos de pôquer de alto risco. Mas, então, comecei a notar o dinheiro desaparecendo, os telefonemas tarde da noite, a frustração dele quando perdia. É só um jogo, Olivia lhe disse uma vez, ignorando minhas preocupações. Você se preocupa demais. Mas eu sabia que não era só um jogo. E então vieram as mulheres. Eu não era ingênua. Eu via os sinais. Manchas de batom, perfume estranho em suas roupas, mensagens de texto que ele tentava esconder. Sempre que eu tentava confrontá-lo, ele me ignorava. Você está exagerando. Não haja como uma esposa ciumenta, Olivia. Se você fosse mais excitante, talvez eu não precisasse sair tanto. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter corrido. Mas para onde? Eu não tinha emprego. Não tinha dinheiro próprio. Eles se certificaram disso. Patricia convenceu Daniel de que eu não precisava de uma renda, que uma verdadeira esposa Carter dependia do marido. Então, eu fiquei. E então, tudo mudou. Patricia começou a adoecer. Não foi de repente, mas eu percebi antes de todo mundo.
Ela estava emagrecendo, se movendo mais devagar, segurando o peito quando achava que ninguém estava olhando. Os médicos confirmaram, era um problema cardíaco. No começo, senti pena dela. Ela era cruel, mas ainda era humana. Tentei cuidar dela, pensando que, talvez, só talvez, isso nos aproximasse. Mas Patrícia continuava a mesma mulher amarga de sempre. Não finja que se importa, Olivia. Ela surtou. Você está só esperando eu morrer. Ela não estava errada. Eu não queria ser essa pessoa. Mas, depois de anos sendo tratada como nada, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Pela primeira vez, Patrícia precisava de mim. E eu não iria desperdiçar essa oportunidade. Começou com a medicação. Eu era responsável por dar os comprimidos dela todos os dias. Então, fiz alguns ajustes. Não o suficiente para matá-la, apenas o suficiente para deixá-la mais fraca. Ela se tornou mais dependente de mim. Mais frágil. Mais impotente. Enquanto isso, Daniel estava se autodestruindo. As dívidas de jogo estavam se acumulando, seu negócio começava a desmoronar e seu melhor amigo, James Walker, alimentava ainda mais seu vício, empurrando-o para decisões cada vez mais arriscadas. Eu ouvia os telefonemas cheios de tensão. Via Daniel se tornar cada vez mais desesperado. E percebi que eu não precisava destruí-lo. Ele já estava fazendo isso sozinho. Então, desempenhei meu papel perfeitamente. Fui a esposa atenciosa. A nora obediente. Fingi não saber sobre o desastre financeiro, sobre as traições, sobre as mentiras. Esperei. Porque logo, tudo iria desmoronar. E, desta vez, eu não seria a única a ficar sem nada. A queda de Daniel começou muito antes que ele percebesse. No início, as rachaduras eram pequenas. Pagamentos atrasados. Investimentos ruins. Sussurros no mundo dos negócios de que o outrora poderoso Império Carter estava enfraquecendo. Mas, como qualquer homem arrogante demais para admitir seus erros, ele ignorou os sinais de alerta. Ainda acreditava que era intocável. Ainda. Ele achava que seu sobrenome era suficiente para protegê-lo do caos que ele mesmo criou. Eu apenas observei tudo desmoronar. Desempenhei meu papel com cuidado, garantindo que ele nunca suspeitasse do quanto eu realmente sabia. Todas as noites, ele chegava mais tarde. O rosto tenso, carregado de estresse. Sua paciência estava desaparecendo. Ele começou a beber mais. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele desconversou, murmurando desculpas vagas sobre problemas nos negócios e contratempos temporários. Mas eu já tinha visto a papelada em seu escritório. As dívidas eram reais. As perdas eram gigantescas. E os abutres já estavam circulando. Patrícia, alheia a tudo, continuava acreditando que seu filho não podia errar. Mesmo com a saúde cada vez mais debilitada, ainda era afiada o suficiente para me criticar. Suas palavras já não tinham a mesma força de antes, ela não tinha mais energia para isso. Mas o desdém ainda estava lá, velado em sua voz fraca. Agora, ela dependia de mim para tudo. Confiava em mim até para as coisas mais simples. Mas isso não significava que me respeitava. Você acha que venceu, não é? Murmurou uma tarde, enquanto eu ajustava seus travesseiros. Olhei para ela, fingindo inocência. O que, Patrícia? Ela suspirou pesadamente, como se eu a tivesse decepcionado mais uma vez. Esta casa. Daniel. Você acha que, quando eu me for, tudo vai se encaixar para você? Eu sorri suavemente, inclinando a cabeça. Você deveria descansar. Patrícia, o estresse não faz bem para o seu coração. Ela me olhou. Mas, desta vez, havia algo diferente em seus olhos. Incerteza. Talvez até medo. Pela primeira vez, acho que ela entendeu o que eu já sabia há anos. Ela não era mais a matriarca poderosa que costumava ser. Agora, estava à minha mercê. E não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Enquanto Patrícia ficava mais fraca, Daniel ficava mais desesperado. Eu ouvia a tensão em sua voz toda vez que falava com James Walker, seu parceiro de negócios. O homem que o levou por esse caminho perigoso. James nunca se importou com o sucesso de Daniel, apenas com o que podia ganhar com ele. E agora, quando Daniel mais precisava de ajuda, James estava convenientemente indisponível. Então veio aquela noite. Mais um negócio fracassado.
Daniel chegou tarde em casa, a gravata desfeita, o rosto vermelho de raiva e álcool. Eu estava sentada no sofá, fingindo ler, quando ele entrou furioso e jogou a pasta contra a parede. Os papéis se espalharam pelo chão. Um rastro visível de contas não pagas e avisos de execução hipotecária. Nós arruinamos tudo, Olivia. Ele murmurou, desabando no sofá ao meu lado. Virei-me devagar, certificando-me de que meu rosto mostrava a quantidade certa de preocupação. O que você quer dizer? Ele passou a mão pelos cabelos, balançando a cabeça. James me ferrou. O negócio que eu estava contando acabou. Foi tudo por água abaixo. Está tudo desmoronando. Coloquei minha mão sobre a dele, apertando suavemente. Daniel, nós vamos encontrar uma saída. Ele zombou, se afastando. Não há saída. Os bancos estão no meu encalço. Estamos afundando em dívidas. E minha mãe? Ele parou. Seu rosto ficou nublado. Entre frustração e algo mais. E o desespero dela? Perguntei suavemente. Ele soltou uma risada amarga. Ela não está em condições de ajudar. E mesmo que estivesse, provavelmente preferiria morrer a admitir que eu falhei. Mordi minha língua, resistindo à vontade de dizer a verdade. Que Patrícia já havia me entregado o controle de suas finanças. Ela confiava mais em mim para protegê-las do que no próprio filho. Mas Daniel não precisava saber disso. Ainda não. Naquela noite, depois que ele desmaiou, bêbado, eu fiquei perto da janela do nosso quarto, olhando as luzes da cidade. Este era o momento que eu estava esperando. Tudo estava desmoronando ao redor dele. E tudo o que eu tinha que fazer era esperar um pouco mais. Algumas noites depois, aconteceu. Patrícia desmaiou. Eu estava na cozinha quando ouvi o baque no andar de cima. No início, não me mexi. Deixei alguns segundos passarem. Deixei o silêncio se estender. Então, lentamente, subi até o quarto dela. Ela estava no chão, segurando o peito. O rosto contorcido de dor. A respiração difícil. Os dedos fracos agarrando os lençóis, como se tentasse se levantar. Seus olhos encontraram os meus. Arregalados. Desesperados. Me ajude. Ela engasgou. Fiquei parada por um momento, observando-a lutar. Seria tão fácil simplesmente ir embora. Deixar a natureza seguir seu curso. Mas não. Eu precisava jogar isso direito. Me ajoelhei ao lado dela, afastando uma mecha de cabelo prateado de sua testa úmida. Você sempre disse que eu não pertencia a este lugar. Murmurei. Que eu tive sorte de ser uma Carter. Seus dedos apertaram meu pulso com força. Por um momento, ela apertou meu pulso. Mas era fraco. Muito fraco. Patrícia. Continuei, abaixando minha voz. Quem não pertence mais aqui? É você. Sua respiração falhou. Seus olhos buscaram os meus, desesperados. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Peguei o telefone e disquei 911 com dedos firmes. Minha sogra. Falei, garantindo que minha voz tremesse o suficiente para soar crível. Acho que ela está tendo um ataque cardíaco. Quando os paramédicos chegaram, Patrícia já tinha ido. Daniel ficou devastado. Mas não do jeito que um filho enlutado deveria ficar. Ele não chorou no funeral. Não falou muito. Porque a morte de Patrícia não foi apenas a perda de uma mãe. Foi a perda de sua última rede de segurança. No dia seguinte ao funeral, ele ficou sentado em seu escritório por horas, olhando para a parede, sem dizer nada. Quando levei um café para ele, ele finalmente falou. Vamos perder a casa. Coloquei a xícara na mesa, cuidadosamente. E suas empresas? Perguntei. Ele riu, sem humor. Já se foram. Não fingi estar chocada. Apenas coloquei uma mão em seu ombro e apertei de leve. Sinto muito, Daniel. Ele suspirou, esfregando o rosto. Eu não sei o que fazer. E, pela primeira vez, percebi algo. Daniel nunca foi realmente poderoso. Nunca esteve no controle. Sempre foi um covarde. Se escondendo atrás da mãe. Do dinheiro. Do sobrenome. Mas tudo isso se foi agora. E ele não fazia ideia de que o golpe final ainda estava por vir.
Daniel sempre acreditou que era invencível. Intocável. Mas agora, sentado em seu escritório, curvado sobre a mesa, ele não se parecia em nada com o homem com quem me casei. Seu terno, antes impecável e sob medida, estava amassado. A gravata afrouxada. Os olhos vermelhos e cansados, fixos na parede. Ele não se barbeava há dias. Mal comia. Eu podia ver o peso dos fracassos esmagando-o. E, pela primeira vez, vi Daniel exatamente como ele era. Um homem que perdeu tudo. Eu deveria sentir pena. Mas não senti. A casa estava escorregando por entre seus dedos. Os bancos já se preparavam para tomá-la. Sua empresa, que um dia foi um nome poderoso no mundo dos negócios, desmoronou sob suas próprias mãos imprudentes. Seus supostos amigos desapareceram. James Walker foi o primeiro a cortar laços assim que o dinheiro acabou. As dívidas de jogo se acumularam demais. Agora, não havia mais ninguém para salvá-lo. Nem mesmo Patrícia. A única pessoa que sempre limpou sua bagunça tinha partido. E eu tinha certeza de que ele sabia disso. Daniel finalmente olhou para mim. A mandíbula travada. Precisamos dar um jeito. Sua voz saiu rouca. Tem que haver uma maneira de consertar isso. Inclinei a cabeça, fingindo pensar. O dinheiro acabou, Daniel. A empresa está falida. A casa vai ser tomada. O que mais resta para consertar? Ele fechou as mãos em punhos. Você não entende. Podemos reconstruir. Podemos vender algumas coisas, conseguir investidores. Balancei a cabeça. Não há mais nada para vender, Daniel. Ninguém vai te salvar. Ele soltou o ar bruscamente e se levantou de repente, arrastando a cadeira contra o chão. Então me ajuda, Olivia. Você tem dinheiro. Minha mãe deixou tudo para você. Respirei fundo. Esse era o momento pelo qual eu esperava. Não, Daniel. Ela deixou para mim. Não para você. Seus olhos escureceram, as narinas dilataram. Esse é o dinheiro da minha família. Dei um passo à frente, encontrando seu olhar sem medo. E você gastou cada centavo do que era seu. Patrícia não confiava em você para cuidar do resto. E, sinceramente? Com razão. Sua expressão mudou. Primeiro incredulidade, depois raiva. Você planejou isso. Não planejou? Sua voz saiu baixa, acusadora. Eu sorri, só um pouco. Não no começo. Mas quando percebi quem você realmente era, eu me adaptei. Ele passou a mão pelos cabelos desgrenhados, rindo amargamente. Você acha que venceu? Dei de ombros. Não, Daniel. Eu acho que sobrevivi. De repente, ele avançou, agarrando meu pulso com força. Você não vai simplesmente sair impune disso. Não recuei. Mas eu já saí. Seu aperto afrouxou, e eu dei um passo para trás, ajeitando a manga da blusa. Os papéis do divórcio estão na sala. Sugiro que assine. Ele riu, mas sua risada era amarga, cheia de descrença. Você tá mesmo se divorciando de mim agora? Suspirei, como se explicasse algo óbvio para uma criança. Daniel. Não sobrou nada. O negócio acabou. A casa acabou. Você não tem mais nada. Nada. Você não tem mais nada para me oferecer. Então me diz, por que eu ficaria? Ele ficou em silêncio, a mandíbula cerrada, as mãos tremendo ao lado do corpo. Deixei o momento se estender e então me virei nos calcanhares, caminhando até a porta. Antes de sair, parei por um instante. Vou embora amanhã. Sugiro que descubra onde vai ficar. E saí. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto, ouvindo os passos de Daniel no andar de baixo. Ele andava de um lado para o outro, inquieto. Seu mundo estava desmoronando e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Ele construiu a própria vida com mentiras, arrogância e a crença de que seu nome sempre seria o suficiente. Mas a verdade é que ele nunca foi forte. Nunca foi inteligente. Agora, não passava de um homem quebrado, sem ter para onde ir. Eu deveria me sentir satisfeita. Mas ainda não. Na manhã seguinte, acordei com um som de movimento no andar de baixo. Quando entrei na sala, Daniel estava lá, os papéis do divórcio espalhados sobre a mesa de centro. Ele segurava uma caneta, mas não assinava.
Apenas olhava para eles, com um rosto ilegível. Passei por ele sem dizer nada e me servi de uma xícara de café, esperando. Depois de um longo silêncio, ele falou: "O que acontece comigo agora?" Olhei por cima do ombro. "Isso não é problema meu." Sua mandíbula se apertou. "Você realmente não se importa, né?" Tomei um gole do café antes de responder. "Você nunca se importou quando eu precisei de você. Por que eu deveria me importar agora?" Suas mãos se fecharam em punhos. Mas ele não discutiu. Sabia a verdade tão bem quanto eu. Sem dizer mais nada, pegou a caneta e assinou os papéis. No momento em que fez isso, senti algo mudar dentro de mim. Estava acabado. Saí de casa 1 hora depois. Aquela casa que um dia parecia uma prisão. Não olhei para trás. Não precisava. Daniel passou a vida inteira me olhando de cima, acreditando que sempre estaria no controle. Mas agora, tudo tinha mudado. E ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Enquanto dirigia para longe, me permiti um pequeno sorriso. Daniel Carter finalmente não era nada. E eu, finalmente, estava livre. Saí sem olhar para trás. A propriedade Carter, antes símbolo de riqueza e poder, agora não passava de uma estrutura vazia, sem grandeza, abandonada por aqueles que antes a idolatravam. Daniel ainda estava lá dentro quando fui embora. Mas não me importei em ver sua reação. Raiva, arrependimento, descrença. O que quer que ele estivesse sentindo, não fazia mais diferença para mim. Ele passou anos fingindo que eu era invisível, me tratando como uma posse, e agora eu tinha feito o mesmo com ele. Ele não era nada. Apenas um homem que eu conhecia. Aluguei um pequeno apartamento perto do oceano. Nada luxuoso, mas que me dava algo muito mais valioso que dinheiro: paz. Pela primeira vez em anos, eu podia acordar sem me sentir presa. Sem ouvir as palavras afiadas de Patrícia não estava mais lá para me criticar ou perguntar se Daniel voltaria para casa cheirando ao perfume de outra mulher. O silêncio era reconfortante. Eu não precisava do luxo, das roupas de grife, das joias caras. Eu tinha dinheiro agora, mais do que jamais precisaria, mas não se tratava de riqueza. Se tratava de saber que cada coisa na minha vida era minha. Passei meus dias reconstruindo, aos poucos, tudo o que havia perdido. Voltei a dar aulas. Não porque precisava, mas porque queria. Estar em uma sala de aula novamente me lembrava da pessoa que eu era antes de me perder no mundo de Daniel. Eu já tinha sido feliz antes. Contente com coisas simples. E eu estava determinada a encontrar essa felicidade de novo. Minha nova vida não era mais sobre vingança. Esse capítulo já estava encerrado. Agora, era sobre recuperar os anos que me foram roubados. Então, uma tarde, meu telefone tocou. Reconheci o número na hora. Pensei em ignorar, deixar tocar até cair na caixa postal. Mas a curiosidade falou mais alto. Atendi. A voz de Daniel estava mais baixa do que eu lembrava. Sem a confiança de antes. Não respondi logo. Esperei. Deixei o silêncio se estender, forçando-o a ser o primeiro a preenchê-lo. Eu só queria conversar, ele finalmente disse. Respirei fundo. Sobre o quê? Houve outra pausa. Quase dava para ouvir o esforço dele tentando encontrar as palavras certas. Você realmente não se importa, não é? Não respondi simplesmente. Ele soltou uma risada vazia, amarga. Eu perdi tudo. Fechei os olhos por um momento. Não por pena, mas por exaustão. Eu não tinha mais nada para oferecer a ele. Nenhum conforto. Nenhuma preocupação. Daniel fez suas escolhas. Viveu de forma imprudente, egoísta. E agora, finalmente, estava vendo as consequências. Eu não sei para onde ir, ele admitiu. Era estranho ouvi-lo assim. Daniel sempre foi orgulhoso. Antes, seria impossível imaginar ele se sentindo perdido, incerto. Mas agora, ali estava ele. Sem dinheiro. Sem poder. Sem a rede de segurança da influência da mãe. Um homem que queimou todas as pontes até não sobrar mais nenhum caminho. Isso não é problema meu, disse, minha voz calma, distante. Houve um longo silêncio. Então, quase num sussurro, ele murmurou. Você realmente venceu. Não respondi. Porque nunca se tratou de vencer.
Vencer significava que havia um jogo, uma disputa, uma grande conquista a ser alcançada. Mas isso nunca foi um jogo. Isso foi sobrevivência. Eu tinha sido levada ao limite, forçada a lutar por mim mesma. E agora? Eu não estava no topo de nenhum império. Eu estava apenas livre. Adeus, Daniel disse, e então encerrei a ligação. Nunca mais pensei nele depois disso. Ele era parte do meu passado. Um capítulo encerrado. E eu não tinha o menor interesse em reler. Depois disso, eu viajei. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive a chance. Itália. França. Grécia. Explorei cada lugar no meu próprio ritmo. Sem precisar dar satisfação para ninguém. Sem esperar permissão para viver a minha vida. Cada passo que eu dava, cada nova experiência, me fazia perceber uma verdade simples. Eu passei tanto tempo esperando. Esperando Daniel mudar. Esperando Patrícia me aceitar. Esperando que alguém me resgatasse. Mas, no fim, fui eu quem me salvou. Uma noite, enquanto eu estava sentada em um café em Paris, assistindo ao pôr do sol sobre o Sena, senti algo que antes parecia impossível. Eu me senti leve. Pela primeira vez em anos, não carregava o peso do passado. Não estava presa à amargura ou à raiva. Não precisava olhar por cima do ombro, esperando pela próxima briga, pelo próximo insulto, pela próxima traição. Eu estava livre. E, pela primeira vez na minha vida, eu pertencia a mim mesma.